Fala, time! Hoje nós vamos fazer um tour pela minha coleção inteira de mangás. Galera, vou mostrar todos os títulos que eu tenho pra vocês, vou dar algumas dicas, é claro, vou falar o que eu tô curtindo, o que eu não tô curtindo, se eu me arrependi de alguma coisa, o que eu tenho gostado. Não esquece de depois comentar aí o que você achou da coleção, se inscrever no canal pra acompanhar mais coisas aí. Vamos lá então. Então a gente começa aqui pela minha coleção de One Piece 3 em 1, tá? Ela tá completinha até o último número que saiu no Brasil, que é o One Piece 3 em 1 36. O One Piece, na verdade, ele já poderia ter lançado o 37, porque os volumes que fazem parte dele já estão no Brasil. Eles já foram publicados no Brasil, então eu acho que até o fim do ano, mais ou menos, o One Piece vai ser lançado o 37 3 em 1 no Brasil. Eu particularmente gosto muito dessa coleção, achei que ela foi uma ótima oportunidade da gente conseguir, né, os primeiros números do One Piece, que na época estavam bem esgotados, estava bem difícil de serem encontrados, então foi uma janela para muita gente entrar nessa coleção aqui. Também achei que o One Piece ele foi lançado com papel bom, achei a edição boa, ela é bem legal, embora tenha alguns probleminhas como quebra e tal, foi uma edição boa. Eu não gosto muito dessas cores aqui tudo bagunçadas, eu queria que o One Piece 3 em 1 fosse um degradê, sabe? Então, por exemplo, começa no amarelo, vai indo, vai pro verde e tal, vários tons de verde, queria que os tons de azul estivessem juntos e tal, pra fazer um gradiente, sabe? Mas tudo bem, né? Seguindo aqui eu tenho o Initial D do volume 1 ao 7, tá? Já saiu o volume 8, ou ele está em pré-venda, se eu não me engano, e eu quero pegar em breve. Tô gostando muito da série, o desenho não é lá essas coisas, mas eu gosto muito do clima desse mangá aqui, da história e tal, acho muito legal. Aqui eu tenho meus 12 edições que sobraram do Dragon Ball edição definitiva, né? E a minha Gomu Gomu no Mi que eu ganhei. Daí eu tenho a coleção do Nanatsu do 1 ao 41 e eu só tenho o segundo volume do spin-off. Eu gosto dessa coleção, como ela teve republicações, edições diferentes, algumas delas, né, acabam tendo esses errinhos de continuidade aqui, né. Daí nós temos aqui o Blue Lock. Blue Lock é uma coleção que eu gosto bastante, eu tenho do volume 1 ao 30, o 31 tá saindo agora, e é um mangá que tá fazendo bastante sucesso no mundo inteiro, e por isso os números dele estão ficando bem esgotados, bem raros, bem difíceis de serem achados. Até mesmo o volume 30, que saiu recente, ele já tá difícil de ser encontrado. O Blue Lock eu acho legal aqui que ele tem umas cores, as capas são bem nessas cores marca-texto, sabe? Nessas cores neon, assim, umas cores bem brilhantes, então bem fortes, assim, eu acho bem bacana. Ele teve algumas capas variantes, como por exemplo essa capa aqui que eu acho muito legal, que foi a capa variante do volume 15, que ela é o meio que aquele símbolo da Panini, né? Do jogador dando a bicicleta e tal, então eu acho muito legal. E também tiveram outras capas, como por exemplo uma que era aleatória, você comprava, ele vinha num plastiquinho e você não sabia qual capa ia sair. Mas eu não quis pegar essa edição porque eu gostei muito da capa original dela. Eu queria a capa original, então... Seguindo pro Dandadan, tá? Que eu tenho do volume 1 ao 14, tá? O 14 só tá trocado aqui porque eu queria pressionar um pouquinho mais essa capa, que ela tava com uma dobra meio esquisitinha ali. Daí a Casa Estranha, que eu tô começando a colecionar, é um mangá meio suspense, né? Meio um thriller e tal, é mistério, tô gostando, achei bacana ele, a edição é boa. E o Kagura Bati, volume 1. Aí eu tenho a minha coleção de Narutinho completo, tá? É a coleção do Gold. A coleção do Gold, a lombada é muito bonita, eu acho a lombada muito boa, muito legal. A edição é num papel melhor também. O problema é que essa edição aqui ela teve muitos problemas com a cola, né? Com a encadernação, até com um pouco de transparência, se eu não me engano, né? Mas Narutinho é uma obra muito boa e eu vou ficar com essa daqui mesmo. Aí eu tenho o Gaiden aqui, né? E depois eu sigo com Boruto. Eu também coleciono Boruto. Eu li Boruto inteiro, Naruto inteiro. E eu gostei da história. Eu achei a história legal. Achei que dá pra relevar algumas coisas. Achei a história no geral legal. A arte não é tão forte, né? Mas eu tô gostando de Boruto. Eu quero o True Blue Vortex no Brasil. E aí eu tenho aqui, né, o spin-off do Rock Lee, completinho, né, do 1 ao 7. Aí aqui eu vou ter os 2 volumes do Manga Theater, né, que é do Akira Toriyama. Eu acho legal essa capa aqui. Ela é num estilo meio fosforescente e tal, acho muito bacana. As historinhas do Akira são boas, então eu gosto desse aqui. Aí a gente segue pro Cells at Work, que eu tenho completo também, do volume 1 ao 6.
O Cells at Work é um mangá que eu acho que tinha que ter as continuações no Brasil, porque é um mangá que ensina muito. Meu, se você tá estudando biologia, vestibular, essas coisas, é de verdade, eu tô falando pra você, isso aqui ensina muito, é muito legal. E ele tem vários spin-offs, como por exemplo o spin-off o Black, né? Tem o Cells at Work Baby e tal, tem muitas spin-offs. E eu gostaria que chegasse no Brasil. Eu não sei se pelo fato da venda, se a Panini vai querer trazer, mas acho que valeria a pena até em menos tiragem. Aí eu tenho Dr. Slump, não tá completo, tá? Tá faltando o volume 15 aqui, que eu não tenho. E vai ser difícil de achar mesmo, a menos que a Panini reimprima. Ou eu teria que vender essa coleção e tentar pegar a completa, que é algo que eu deveria ter feito. Minha coleção de Dragon Ball Tanko, completinha, do 1 ao 42, então eu tenho todos os volumes dela. Ela tá amareladinha em cima, mas por dentro ela tá muito bem cuidada, muito bem preservada, todas as capas. E eu gosto bastante dessa edição Tanko. Tem até um vídeo aqui no canal explicando por que eu prefiro a edição Tanko da edição definitiva. E continuo aqui para Dragon Ball Super. Então eu tenho o Dragon Ball Super completo, do 1 ao 23, o 24 já tá chegando no Brasil, já tá saindo, e eu quero ele para completar. Daqui eu tenho aquele spin-off do Yantia. Se você não conhece esse spin-off aqui, ele é como se fosse um Isekai do Yantia, então o cara renasce, né? Ele morre e renasce no mundo de Dragon Ball, só que infelizmente ele renasce como Yantia. Então ele já sabe que ele vai morrer e tal, então é um mangá interessante. E esse aqui é considerado mais ou menos o Dragon Ball volume 0, né? É o Jaco, o Patrulheiro Galáctico, ele conta uma história antes do Dragon Ball. Aqui eu tenho meu bonequinho do Johnny Bravo. Aqui atrás eu vou ter Kaiju Number 8, do 1 ao 14. O primeiro volume aqui, né? A primeira capa minha é a capa variante, tá? E eu tenho ele praticamente completinho, só falta o último volume. Aí eu tenho Undead Unluck do 1 ao 20, também só faltam os últimos volumes, mas ele tá completo. O Gurren Lagann só falta um volume, que é o volume 10. Esse aqui é um dos meus poucos mangás que estão em plástico. E os Onsen 100 coisas para fazer antes de virar um zumbi, que eu tenho até o volume 9, então eu tenho completo do volume 1 ao 9. Seguindo aqui eu tenho a minha coleção de My Hero Academia, do 1 ao 42, então ela tá completinha. E eu tenho também o Smash aqui, que é um spin-off, meio de tirinhas de comédia, sabe? Ele vai fazendo comédias de partes do mangá e tal. Eu gosto bastante desse mangá aqui, eu acho a arte muito bonita e foi o primeiro mangá, a primeira coleção que eu tive depois do meu retorno às coleções agora. Porque, pra quem não sabe, eu colecionava quando eu era adolescente e tal, e aí eu acabei vendendo essa coleção, vendi bem baratinho, eu vou contar isso daí em outro vídeo depois, o porquê. E aí, depois eu vim pegar essa coleção aqui, voltei a colecionar, né, alguns anos depois, e comecei com My Hero Academia. Aí eu tenho a minha coleção de Vigilante, tá? É que eu tirei o suporte aqui só pra fazer um negócio para um outro vídeo, mas elas ficam retinhas aqui, tá? Vigilante completo, do 1 ao 15, muita gente fala que esse spin-off é melhor que a própria obra. Eu acho muito bom, não sei se é melhor que a própria obra, mas eu acho muito legal. E aqui eu tenho a minha coleção do 1 ao 6 do My Hero Academia Champ Mission. Isso aqui é um mangá importado, eu tive que trazer via Amazon dos Estados Unidos. Faltam 2 volumes para completar, nenhum desses 2 saiu ainda, mas eu tenho todos eles por enquanto. Aí aqui eu vou ter o School Briefs, que é uma novel, é a novel do My Hero Academia, que ela vai contar mais ou menos as histórias deles ali durante, né, as coisas onde eles não estão lutando, né, onde eles não estão de fato trabalhando como heróis. Daí eu tenho um volume do Red Hood, né, que esse mangá foi cancelado, ele era de um dos assistentes do Horikoshi de My Hero Academia. Então eu tenho um volume só, esse mangá ele acabou em 3 volumes. Shined Soldier eu tenho um volume só, queria que esse mangá aqui chegasse no Brasil, acho ele bacana. Aí eu tenho um volume japonês aqui, né, de Atelier Risa, esse aqui é do jogo. Saiu a versão em inglês, eu tinha pego essa versão japonês antes da inglês, hoje eu gostaria de pegar a inglês. Aí aqui eu tenho os mangás do filme, né, que eles não são exatamente mangás, né, eles são coloridinhos, são aqueles que eles pegam cenas dos filmes e colocam balões de fala, né. Esse aqui então é do Heroes Rising, que é um dos filmes, e esse aqui é o Two Heroes, que é outro dos filmes. Daí aqui eu tenho a minha coleção, que eu tenho muito orgulho, gosto muito dela, que é uma coleção de mangás do My Hero Academia dos filmes. E esses mangás aqui, eles foram feitos e entregues somente para quem assistiu o filme no cinema do Japão e somente para as primeiras pessoas que assistissem no cinema. Então é bem legal, porque ele realmente tem história, ele tem uma história, é um mangá que tem os quadrinhos ali e tal, e além disso ele também tem
todos os personagens dos filmes, né, tanto os vilões como os heróis, personagens especiais, desenhados pelo próprio Horikoshi. E também vai ter informações sobre eles, muita coisa legal, entrevistas e tal. Eu tenho completinho de todos os filmes do My Hero Academia. Eles fizeram isso para cada um dos filmes. Então tem o volume 0, no caso, né, que seria esse, o volume R, que é do filme Rising, o volume W, que é o do Word, e o volume N, que é o Next, né, You Are Next. Daí aqui eu tenho a minha coleção de Ultraman, ela tá completa, né, do 1 ao 18, e parece que agora finalmente vão ser publicados os próximos volumes e eu tô no aguardo deles. Essa coleção é bem baratinha de conseguir, né? Acho que talvez pela demora que a publicação ficou, mas eu tô feliz de ter a minha aqui. Daí pra cá eu tenho o Frieren, né? Aí a Jornada pro Além, ele tá bem picado assim o Frieren, ó. Eu tenho do 1 ao 7, daí eu não tenho 8, então eu tenho 9, eu não tenho 10 e não tenho 11. Mas daí eu tenho o 12 e o 13. O 8 tá em pré-venda há muito tempo já, eu já comprei essa pré-venda até agora, não chegou. E eu tô esperando a republicação, né, dos outros volumes que me faltam. Aí aqui eu tenho uma coleção também que eu gosto muito, que é Sword Art Online, eu tenho completinho, então eu tenho todas as partes, então eu tenho aqui o Aincrad, Fairy Dance, Phantom Bullet, Mother's Rosário, Girls Operation e o Progressive, a segunda parte do Progressive e o Calibur, que é do filme. Ah, desculpa aí galera, desfocou aqui, eu não vi, que eu tava focado olhando pro mangá. Então eu tenho ele completinho também. Daí aqui eu tenho That Time I Got Reincarnated as Slime, né? Então é a vez que eu reencarnei como uma Slime. Eu tenho ele completinho também. Só falta o último volume que vai sair agora. É um mangá que eu quis pegar porque você não vê muita gente vendendo coleções dele. E eu queria ler essa obra, a arte é bem legal. E eu achei que depois ia ser difícil conseguir mais tarde. Então corri pra pegar ela. Daí aqui eu tenho os 2 mangás do Deadpool Samurai e o meu mangá de Homem-Aranha Impostor, que é um mangá do Homem-Aranha e tal. Bem legal. Gosto bastante desses aqui. Aqui eu esqueci de mostrar, eu tenho My Hero Academia Ultra Análises, que é um databook. Eu tenho Batman e a Liga da Justiça, que é um mangá da Liga da Justiça, né? E tem esse mangá que é o Vestígia, que eu já mostrei em vídeo aqui, que é um mangá cristão, brasileiro, muito legal, muito bem desenhado. Aí seguindo pra cá, pra essa estante, eu tenho Solo Leveling do volume 1 ao 7. Solo Leveling eu tô pegando desde o começo pra aproveitar, porque é um mangá que não é barato, e como tem muito hype, eu acho que ele esgota rápido. Aí vindo pra cá eu tenho Dragon's Crown, que é um mangá de um jogo que eu joguei, gostei muito no PlayStation. Tem alguns números de Turma da Mônica Jovem aqui, que eram... Eu gosto de algumas paródias que eles fazem, então eu peguei tipo uma paródia aqui que é tipo Blade Runner, peguei uma que é paródia aqui de sci-fi e tal. Tem até esse aqui que é meio... uma coisa meio... né, típica do Japão e tal, com os kaijus, achei interessante. Daqui eu tenho um mangá que é completo em 2 volumes, do Star Wars. Aqui eu tenho Cavaleiros do Zodíaco episódio G, que a New Pop tá demorando muito para publicar, mas eu gosto da edição, ela vem com contracapa, ela é bem bonita. Espero que eles completem isso aqui, né? No começo eles diziam que isso aqui ia ser... que depois do volume 3 ia acelerar a publicação, porque até o volume 3 os arquivos eram muito antigos, mas não sei não, hein? Já estamos no 4 e até agora uma demora muito grande. Esse mangá é um mangá brasileiro, ele é colorido, é um mangá Piratas, né, do Yuri Landin, é muito legal, eu gosto, achei muito divertido, eu comprei pra testar, achei muito bonito o traço dele, achei bem divertido, e ele parece que vai publicar o volume 3 agora, falei com ele no Instagram lá e parece que tá indo. Daqui eu tenho minha coleção inteira do Cavaleiro Zodíaco, então aqui eu tenho o Next Dimension, do 1 ao 14, tá completo. Aí eu tenho aqui a edição JBC do 1 ao 28, que é o mangá base, né? Aqui eu tenho Lost Canvas, então também completo, do 1 ao 23. Esse aqui eu achei um bom preço comprando de um sebo em São Paulo. E a minha coleção que recém foi completada, né, com a reimpressão de The Lost Canvas Gaiden. Eu acho muito bonita essas capas aqui douradinhas assim, né, com esse brilho dourado, porque também tem dourado aqui no efeito das armaduras e tal. Acho bem bonito esse mangá e completei ele na reimpressão recente. Estou animado porque parece que Cavaleiros vai para uma próxima saga agora, né, em breve, né? Estão dizendo que finalmente teremos a saga do Olimpo, ou saga do Céu, enfim. Tô bem animado que acabe o Next Dimension e comece uma próxima fase. Aqui atrás eu tenho um dos poucos mangás incompletos, que é o Santi Achou. Eu tenho ele do volume 1 ao 11 e depois falta o volume
12 e o volume 13. E esses aqui são bem difíceis de se achar. Não parece que tem vontade de ser reimpresso isso aqui. A galera, né, da JBC não tá reimprimindo. Então eu não sei se eu vou ter isso daqui não. E aqui eu tenho um dos mangás dos filmes, né? Eu quis pegar só esse mangá do filme aqui, do Cavaleiro Zodíaco, porque ele é da saga de Asgard. E a saga de Asgard é uma saga que não tem no mangá, né? Então eu quis pegar pra ter ali. Daí aqui eu tenho minha coleção do Fairy Tail completa, começando pelo Fairy Tail 0 e vem aqui até o 63. Aí eu tenho minha coleção importada, que eu trouxe também via Amazon dos Estados Unidos, que é o Missão de 100 anos, né? 100 Years Quest. Então eu tenho ela completa até então, só não tenho o volume 18 que acabou de sair. E eu tenho também esse volume especial aqui que é o Fairy Tail S, que são histórias curtas do Fairy Tail que foram publicadas em edições especiais no Japão. Daí aqui eu tenho o Slayers completo, né? Era um desenho que passava antigamente na TV brasileira e eu quis pegar o mangá inteiro. Eu tenho Monster Hunter Epic, que são importados também. E aqui eu tenho Fairy Tail Gaiden completinho os 3 e o Mashima Heroes, que é um spin-off especial. Seguindo agora então aqui para minha coleção de Pokémon, esses aqui são os box que eu fiz o design, né? A minha esposa montou, a gente fez. Eu gosto muito. Então esse aqui é o mangá do Pokémon, tá? E eu separei ele por fases, então aqui tem a primeira fase, né? Que é a fase lá Red, Green, Blue. Depois as da Liga Johto, que é Gold, Silver e Crystal. Aí aqui a gente vai ter Ruby, Safira, Emerald e também Fire Red e Leaf Green. Aí aqui a gente vai ter as sagas do Diamond and Pearl, Platinum, e aqui a gente vai entrando no Black White 2, e aqui nós começamos a entrar em XY, mas também temos os mangás de Heart Gold e Soul Silver. Então tá completinho por enquanto, eu tô no XY, que é a saga que tá começando agora. Daqui eu tenho o Bleach, tá? Então eu tenho o Bleach Remix. Pra mim ele está completo, porque eu não gosto das sagas finais de Bleach. Então o Bleach eu realmente queria ter só até do 1 ao 18. Então pra mim eu parei com ele aqui, tá? Aqui eu tenho o Burn the Witch, né? Que é uma continuação, spin-off continuação de Bleach. E aqui eu tenho um volume 1 de Hunter x Hunter 3 em 1 que eu não vou continuar. Esse Bleach aqui eu paguei um preço sensacional, eu consegui pegar ele, eu encontrei uma pessoa que estava vendendo exatamente do 1 ao 18, que era exatamente o que eu queria, e ele me vendeu todas elas por R$350. Então foi um baita achado, porque saiu muito, muito barato. Porque quem sabe, cada um desses aqui mesmo no usado vai custar cerca de 40, 30 reais se você pagar muito barato, né? Só que pagando 350 eu acabei pagando o quê? Enfim, faço a conta aí, mas eu paguei muito barato. Aí aqui eu tenho essa coleção que eu gosto muito, que é JoJo's Bizarre Adventure, e eu tenho ele completinho, todas as partes, então a parte 1, né, completa, 2, a parte 3, a parte 4, Diamond is Unbreakable, a parte 5, a parte 6 e a parte 7 ali, que eu estou no atual. Então eu gosto muito dessa coleção, acho que ela é linda na estante e espero conseguir, se Deus quiser, terminar ela ali, fazer a parte 8, a parte 9 quando elas chegarem no Brasil. Aí aqui eu tenho One Punch Man, então eu tenho o guia aqui, né, que é o Databook, e aí eu tenho ele completo do 1 ao 32. Aqui eu tenho Slam Dunk completo também, do 1 ao 24. Essa coleção que eu gosto tanto, que é Vagabond, então eu tenho completinha ela também, do 1 ao 37. E eu tenho os boxes aqui, que eu coloquei os meus mangás dentro para proteger eles melhor. Então ficou muito show na estante. Aí aqui eu tenho Final Fantasy The Lost Stranger, que é do 1 ao 9. Tá completo, esse aqui é o último número no Brasil por enquanto. Eu gosto bastante, acho muito legal, ele é um Isekai. Eu acho muito legal esses detalhes aqui, né, em hot stamp, né, brilhosinhos, né, aqui esse estilo assinatura escrito na lombada, acho muito bonito. Daí eu tenho o New Normal 1 e 2, é um mangá que eu tenho gostado bastante de MPEG, é um mangá meio que sobre pandemia e tal, e como que fica um mundo depois de uma pandemia do estilo Covid e tal, muito bacana. O Hajime no Ippo, que tá começando agora, né, muito legal esse mangá, a gente já tem falado exaustivamente sobre ele. E eu tenho os 4 volumes aqui de Gokurakugai, que só estão trocados, só tá invertido aqui, porque eu tava arrumando umas coisas na estante hoje, e acabei deixando ele aqui sem perceber.
Aí eu tenho aqui as minhas edições de Battle Royale da Pipoca Nankin. Eu tenho as capas, tá? Eu tenho as contracapas, é que eu deixei elas guardadas porque eu realmente gosto muito dessa arte, desse estilo aqui do mangá, sem as luvas, sem as contracapas. Eu achei lindo, eles se basearam naquela edição americana da Dark Horse, do Berserk, então ficou sensacional isso aqui. Olha só, gente, ele tem hot stamp ali também, tem baixo relevo aqui. Nossa, esse mangá ficou sensacional, ele é todo costurado, olha, é por costura, as páginas no papel muito bom. Essa coleção eu acho que é a coleção mais bonita do Brasil. Eu tenho ela inteira, do 1 ao 5. E também tem os cards que ficam aqui, os cards extras que vieram, estão dentro dessa caixinha, tá? E eles ficam junto com o meu medidor de umidade. Aí aqui eu tenho o Eden Zero, do 1 ao 25. Ele também está completo, foram os que saíram no Brasil até então. Parece que o 26 e 27 vão ser publicados agora. Aí aqui eu tenho o Spy Family, então eu tenho ele completo também, do que saiu até então, do 1 ao 14. E eu tenho aqui o Fanbook, né, que é o Eyes Only, e falta só o volume 15 que está saindo agora. Vindo aqui para baixo eu tenho minha coleção de Rosário Vampire, do 1 ao 14, é um mangá antigo que eu acho legal, meio escola de monstros e tal. E seguindo para cá eu tenho Tenjotenge, ou Tenjotenge, enfim, como você... Eu não sei direito qual é a pronúncia dele, mas eu tenho completo do 1 ao 22. Acho muito bonita essa capa aqui com as letras japonesas e tal, esse vermelho forte. Aí a minha coleção de Triage X, que também é um mangá antigo. Aqui The King of Fighters, da New Pop, completinho. Aqui o Astra, Perdidos no Espaço, que também é um mangá curto, tá? Que igual o The King of Fighters, mas ele é muito legal. Acho que, se eu não me engano, é o único mangá que eu tenho da Devir. Mas a arte muito boa, muito legal. Ele tem aquele clima meio interestelar, sabe? Aí aqui eu tenho meu mangá do Monster Hunter completo, nos 4 volumes, pelo Hiro Mashima. O autor de Fairy Tail escreveu um mangá do Monster Hunter com a Capcom. E eu gosto bastante, achei bem legal a história. Aí aqui eu tenho o Akira completinho. Gosto muito dessa coleção, achei ela linda. A contracapa, tudo dela é muito bonito. Tenho completo do 1 ao 6. Aqui Náusea, né, que está caminhando para os volumes finais, estão em aprovação ainda na JBC, né, volume 1 ao 5. Eu queria muito ter esse mangá aqui, porque é um mangá do Miyazaki, né? O Miyazaki ele ganha muitos Oscars com seus filmes, O Menino e a Garça, etc, né? Meu amigo Totoro, então eu queria ter um mangá com a arte dele, e isso aqui é muito legal. Aí aqui eu tenho Ghost in the Shell, volume 1, 1,5 e o 2, então tá completinho aqui também. Gosto muito desse mangá, essa arte cyberpunk é muito top. Aqui tem páginas coloridas, gosto muito dessa coleção. Aí eu tenho 2 volumes de Crazy Food Truck, aqui no Brasil ele é completo em 2 volumes pela Comic Zone, então é um mangá muito bom, se você quer começar assim, um mangá que seja curtinho e tal, para colecionar ele é bom. Hokusai, da Pipoca Nankin, essa lombada é linda, o mangá é bem artístico, é bem legal, um mangá histórico assim, muito bacana. Aí eu tenho completo aqui The Old Boy, né, o volume 1 ao 3, essa edição da Comic Zone é muito bonita, eu só não gostei porque quando ela chegou para mim, essa edição, o próprio plástico da Amazon, ele descascou, tá vendo? O próprio plástico que vem de fábrica descascou a lombada ali dela, no volume 2, então isso foi meio triste. Aí eu tenho aqui o 20th Century Boys, que eu tô colecionando, né, essa edição definitiva aqui, então por enquanto eu tenho do 1 ao 3. E aqui a minha coleção que eu tô fazendo das Tartarugas Ninja da IDW, que é publicado aqui no Brasil pelo Pipoca Nankin. Então eu tenho o Último Ronin e o volume 1, que saiu até agora dessa coletânea. Agora está em pré-venda o volume 2. Tem mais algumas coleções, tá, que estão para chegar. Então eu fiz uma grande aquisição de coleções. Elas estão para chegar e eu vou fazer vídeo aqui no canal. E essas coleções são muito legais, elas são muito importantes. São coleções que muita gente gosta e eu consegui pegar e eu vou fazer vídeo aqui para vocês. Então acompanha lá que eu inclusive vou dar umas dicas muito boas em relação a pegar coleções. E por enquanto, galera, essa é a minha coleção. Eu não voltei a colecionar faz tanto tempo, mas tenho pegado algumas obras grandes e boas e estou fazendo aos pouquinhos, né, pegando as grandes obras que eu quero ler, que eu quero colecionar. Então, galera, se inscreve aí no canal, curte, deixa um comentário aí falando o que vocês acham, quais obras aqui vocês têm interesse em saber alguma coisa. Estejam aí comigo no canal, que
que eu vou estar sempre trazendo alguns vídeos legais para vocês com dicas úteis e tal. Beleza, gente? Tamo junto. Obrigado por tudo aí. Falou!